2, 1. Seja bem-vindo, estamos falando aqui mais uma vez no canal sobre a reforma administrativa. E o meu medo da reforma administrativa, gente, primeiro ponto, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se empenhou em fazer a campanha e demonstrar aí o quanto alguns pontos da reforma administrativa prejudicavam aí o serviço público. Tá? E isso ajudou e muito, não somente o meu canal, mas como canais grandes ainda, como o do Hugo Freitas, Jack Ferraz e mais outros que eu também poderia citar aí, o Maldito FCC também, e outros canais como o Volts, como o Concurseiro Guerreiro, vários canais, eu não quero esquecer nenhum aqui, tem vários amigos meus aí que tem canais que fizeram campanha aí contra os pontos negativos da reforma administrativa. Então hoje nós estamos chegando aqui no dia 27 de novembro e a reforma não passou realmente graças a essa questão da movimentação do serviço público da sociedade que realmente se posicionou contrário a uma reforma administrativa de brincadeira, aonde tentava repassar aí 3 pontos perigosíssimos para o serviço público, onde claramente iria entrar a corrupção fortemente no serviço público. Então a gente conseguiu barrar 27 de novembro, né? Então difícil agora, como a opinião de todos que estão falando, é praticamente impossível que se consiga a votação da reforma administrativa ou nesse ano ou no ano que vem, que é um ano de eleições, e os deputados, tá, se preocupam muito com a reeleição, com a questão de eleições, é um tema polêmico que vai levar a perder muitos votos, deputados que quiserem aprovar a reforma administrativa como ela está, porque novamente eu digo para vocês, ela tem pontos aí decisivos que fazem com que o serviço público aí entre terceirizado, entre troca de favores, e é complicado. Novamente, tem alguns pontos da reforma, eu não sou totalmente contrário à reforma, eu acho que tem alguns pontos ali de a gente fazer uma avaliação do serviço público, do funcionário, poder fazer essa questão que já tem na Constituição de você fazer um sistema de avaliação para que o servidor público possa ser demitido quando não desempenha bem as suas funções. Tá? Então isso é importante, porque a gente precisa deixar as pessoas no serviço público que tenham um desempenho eficiente. E eu, como servidor público, eu fico muito feliz quando eu sou avaliado e eu fico muito feliz com os elogios que eu recebo. E, sinceramente, eu tenho muito mais elogios recebidos do que algumas questões depreciativas do meu serviço ou do serviço público que eu presto no Ministério Público como geral. Então, eu fico muito feliz, realmente, pela qualidade do serviço público que a gente tem prestado aonde eu trabalho. Então, isso é o que a gente busca, é o reconhecimento da sociedade, é o reconhecimento da pessoa que é atendida pela gente. Então, isso é importante, que a gente possa levar para a sociedade um serviço público de bom atendimento. Infelizmente, a gente sabe que sempre tem alguma pessoa, inclusive eu sou um cidadão e às vezes eu sou atendido em repartições públicas de outros setores e sempre pode acontecer de uma pessoa lhe atender mal, né? E essa é a exceção, eu quero dizer novamente para vocês, essa é a exceção, né? Não é a realidade de todos. Então a maioria são servidores aí que realmente tem batalham pelo serviço público, são pessoas aí que estão no meio da pandemia trabalhando, exercendo sua função, tem outros que mesmo em home office fazem tantas coisas, e olha, eu vou dizer sincero para vocês, eu trabalhei durante um tempo na pandemia, né, metade em casa, metade no trabalho, e realmente em casa às vezes eu trabalhava mais porque não tinha horário, eu poderia trabalhar às 10 horas, 8 horas da noite, então a hora que desse um tempo eu estava lá trabalhando. Então tem essa dinâmica também, então que a gente vê no servidor público, que tem muitos servidores que realmente honram a camisa e trabalham com muito afinco, e a sociedade às vezes não vê essa questão, né? Mas então, falando disso, muito obrigado a você que votou, você que se manifestou, mandou e-mail para o deputado dizendo, olha, do jeito que está não pode passar. E essa reforma não vai passar porque é ano eleitoral, e praticamente assim, ó, é que nem o meu time, o Grêmio, né? Praticamente assim, ó, a chance, na minha opinião, da reforma passar é a chance do Grêmio hoje aí, que tem que ganhar 3 partidas e torcer para acontecer todo mundo perder para conseguir se classificar. Então, eu acredito que não vai passar na época da eleição. Mas isso, a minha opinião, tá, gente? Deixando bem claro, é a minha opinião do Marlon Ribeiro, do Mr. M dos concursos aqui no canal. Eu tenho muito medo da pressão que existe da sociedade contra o servidor público, tá? Sempre virando como elo mais... assim, o culpado pelas contas públicas é o servidor público, que o servidor público não trabalha, é bem remunerado, né? Tem todo esse estereótipo do serviço público, então muitas pessoas têm esse entendimento de que é um peso o serviço público, o servidor público é um peso e que precisa de uma reforma administrativa para que se tire essas regalias, essas questões do serviço público, tá? Então, novamente o que eu disse, a gente precisa de algumas mudanças
necessárias de uma forma que se torne mais eficiente. Mas o que estava sendo proposto pelo governo, novamente, era realmente interferir no serviço público como um serviço de qualidade sem interferência política. A gente estava tentando mais colocar interferência política em terceirização, empresa privada, né, do que realmente melhorar o serviço público. Então, por isso que não passou e não vai passar, na minha opinião. Mas o que me preocupa é que isso vai voltar à tona porque a sociedade clama por uma reforma no serviço público, por uma reforma como esse estereótipo de que o servidor é o culpado da crise no governo, a crise onde for, né? Lembrando que nós temos, e sempre eu coloco isso para vocês, também isenções para grandes empresas ainda formam grande parte aí do prejuízo que o governo toma ao ceder aí para atrair grandes empresas, às vezes muito dinheiro em liberação de impostos aí que não são pagos. Então também tem essa outra questão. A gente sabe que é importante atrair negócios, mas também as empresas que são grandes se tornam cada vez mais grandes com dinheiro aí que deixam de pagar impostos com incentivos fiscais. Ponto 1. Ponto 2, nós temos aí, eu estou estudando direito tributário para ser auditor, né, do Tribunal aí de Contas ou de uma Secretaria de Fazenda, e a gente sabe que existe um imposto de grande fortuna criado na Constituição desde 1988 e até hoje não foi feito, né, tem a competência para a União estabelecer o imposto de grande fortuna e até hoje ninguém estabeleceu, né, a União não teve interesse em estabelecer um imposto para as grandes fortunas, tá, e vou falar para você. Bom, um imposto que quem vai pagar é só quem tem grande fortuna, teoricamente assim, né, seria pouquíssimas pessoas que seriam influenciadas por uma lei, né, pelo estabelecimento desse imposto. E mesmo assim, nunca ninguém pensou em fazer. Eu me pergunto por quê? Porque quem manda realmente são as pessoas que estão nesse patamar de grandes fortunas. Vai mexer aí no dinheiro dos caras. Né? Vai mexer para ver o que acontece. Então, ninguém teve coragem. E estou falando aqui ninguém mesmo, nem político A, nem político B, nem político C, nem D. Não tem nem bonzinho aqui. Eu não falo de política, estou falando para vocês. Ninguém quer mexer nesse vespeiro. Então, é mais fácil aí, daqui a pouco, tentar levantar aí e colocar a culpa para cima do servidor público aí que ganha bem. Se você verificar aí a média, tem alguns servidores que ganham muito bem, talvez pela responsabilidade da função. Mas a maioria aí do servidor, aquele professor que ensina o teu filho aí, que você ficou na pandemia aí, né, ensinando o seu filho em casa, sabe quão difícil é, né? Então ele não ganha um salário tão alto, né? E é esse servidor que você cada vez mais quer prejudicar. Você não digo, mas uma parte da sociedade tem a ideia de que ele é o culpado por tudo que acontece. Então o meu medo é isso, gente. O meu medo é que volte, o clamor da sociedade vai fazer com que volte essa PEC. Então nós temos que estar preparados, tá? Porque uma reforma administrativa vai acontecer. Nós conseguimos talvez que nesse ano de 2021, 2022 não aconteça. Agora, dependendo dos próximos anos do governo, quem se eleger ou não, novamente vai voltar em pauta daqui a alguns anos essa reforma administrativa. E novamente nós temos que, a partir disso, né, fazer com que o serviço público a gente possa batalhar e mostrar o valor que tem o servidor público e se manter firme e forte, demonstrando o quão prejudicial são alguns pontos da reforma como estavam sendo colocados. E muitos nós derrubamos, né? Muitas aberrações da reforma administrativa foi derrubada, tá? Mas 3 pontos ali que foram complicados, que não foram tirados e por isso ela não passou. Tá? Então, novamente, esse é meu medo, que essa reforma retorne, sabe? O retorno, a volta dos que não foram é o que pode acontecer com essa reforma administrativa. Então, esse é o único medo que eu trago para vocês, tá? Não vai passar esse ano, não deve passar no que vem, mas uma hora ela vai ser desenterrada. E nós temos que estar preparados para isso. Então, eu ainda era mais favorável do que? De se conseguisse batalhar para retirar esses 3 pontos polêmicos ali que realmente vão fazer ter interferência aí política na administração pública, tirasse esses 3 pontos e a gente conseguisse passar apenas com a questão de avaliação e alguns direitos ali, que progressão automática, que eu também sou contrário. Eu acho que a pessoa, para progredir na carreira, ela tem que fazer os cursos, tem que ter um mérito, né? E não só por tempo de serviço. Isso aí eu também sou favorável a alguns pontos da reforma, que isso poderia passar até para alimentar o clamor da sociedade contra o servidor público, aí, contra as regalias. Então, algo que seja aí positivo para o serviço público, a gente faça, né? Mas que não deixe passar o monstro do jeito que estava, né? O monstro do jeito que estava não dava para passar e não vai passar. Mas estejamos preparados e atentos, porque ele voltará. Ok, gente?
Muito obrigado pela atenção, sou Marlon Ribeiro, Ministério dos Concursos. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acompanhe. Estou sempre com vídeo aí novo, 3 vídeos por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano, né? Isso aí. 366 dias aí, sempre ligado no mundo dos concursos. E também assuntos importantes aí como a reforma administrativa, que vai direto aí para você que é concurseiro.